Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Deus, a paz de Jesus, que Deus venha abençoar e dar um dia abençoado a cada um de vocês, né? Gostaria de estar falando com vocês sobre o profeta Naum. Gostaria de estar passando alguma coisa que eu aprendi, amém? Mas antes de falar sobre Naum, gostaria de fazer uma rápida oração, pedir que Deus abra o nosso entendimento. Senhor nosso Deus, Pai de amor bondoso, te peço, Senhor Deus, que abra o entendimento do meu irmão, Senhor, que está neste momento ouvindo a Tua palavra, Senhor. E que abra também, Senhor Deus, a minha mente, para que eu possa lembrar, Senhor Deus, tudo aquilo que eu estudei para ser passado aqui, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, seja com Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre um profeta chamado Naum. O profeta Naum é chamado de um dos profetas menores. Por que profeta menores? Porque a literatura, ele tem pouco texto, pouca literatura. São só 3 capítulos. Mas nesses 3 capítulos tem bastante coisa para ser falado aqui. Amém? Eu não sei se os irmãos lembram, um tempo atrás eu falei um pouquinho sobre geografia bíblica, lembra? Que foi um trabalho parecido com esse também, geografia bíblica. Cheguei a fazer um rabisco de um mapa, lembra? E esse mapa, inclusive, nós temos ele na Bíblia Sagrada, o mapa. Aí cheguei mais ou menos a rabiscar, né? Fiz um risco e disse que esse risco seria o rio Eufrates. Um braço desse rio seria o rio Tigre, né? E que falei para os irmãos que havia várias cidades. Embaixo aqui havia o Golfo Pérsico, né? E esse Golfo Pérsico saiu um braço que era o rio Eufrates. E do outro, né, o braço do rio Eufrates, o rio Tigre. E que entre um rio e outro, né, havia várias cidades, muitas cidades. Uma delas, inclusive, Suzã, outra Babilônia. Babilônia é uma cidade violenta, viu, da época, muito violenta. E existia também a cidade de Nínive, né, capital da Assíria. Né. A Síria, como vocês sabem, foram povos conquistadores, né? Conquistadores de terra, de cidades, né? Era um povo muito perigoso, muito perigoso. Uma época atrás foi um profeta lá chamado Jonas, e chegou naquela cidade de uma forma diferenciada, né? Foi vomitado pela boca de um peixe. E ali ele falou sobre arrependimento, né? E a nossa história bíblica conta que a cidade toda se converteu a Deus, toda aquela população se converteu ao Senhor. Só que com o passar dos tempos, né? Faz-se uma geração, vem outra. Passados-se 200 anos, o povo volta a ser rebelde de novo. E aquele povo, irmãos, era um povo que cobrava impostos altos, né? Eles chegavam na cidade, invadiam cidades, escravizavam o povo e levavam o povo não só como escravo, mas judiavam demais do povo. Eles tiravam às vezes um olho da pessoa, uma orelha, a pele da pessoa, né? Queimava a pessoa, né? Era um povo muito cruel, tirano, um povo, sabe, de tamanha assim barbárie, povo totalmente temido por todos, né? E Judá passava assim momentos preocupantes, porque o povo era muito perigoso, muito mesmo, povo cruel, mal mesmo, né?
E o que acontece? Um homem chamado Naum, da cidade de Elcos, né, um elcocita, né, acredita-se que talvez ele tenha nascido em Cafarnaum, pelo nome Naum, né, talvez ele tenha, e depois foi morar nessa cidade chamada Elcos, do sul de Judá, né. Então, Naum é da cidade de Cafarnaum, né, acredita-se, né, que é o norte de Judá, e ali depois ele ficou nos Elcos, que é o sul de Judá, né. Mas conclui-se que ele era de Cafarnaum, logo no início. E Deus é uma cidade que é próximas, né? Tudo, ali tem várias cidades. E Deus manda que Naum vá lá falar a cidade de Nínive. Só que Naum não chegou da forma como Jonas. Então Jonas chega pregando arrependimento. Naum chega de uma forma falando do juízo de Deus. Difícil pregação, né? Pois é. Pois Naum, ele trouxe as verdades de Deus. Naum mostrou àquele povo que Deus é tardio em irar. Deus é tardio em irar-se, mas Deus irava. Naum chegou naquela cidade falando do poder de Deus, né? Do poderio de Deus, que Deus é onipotente, né? Que Deus não tem o culpado por inocente. Não, ele não tem o culpado por inocente. Que Deus é soberano. Naum apresentou Deus de uma forma forte para aquele povo, né? Naum foi muito corajoso, o contrário de Jonas, né? Quer dizer, passaram-se 200 anos. O povo voltou a ser rebelde, voltou a ser idólatra, voltou a ser cruel, voltou a escravizar os outros. Só que era um povo tirano, era um povo, né, que todos temiam. Então, Naum veio falar justamente da destruição, né, que Deus não estava agradando daquele povo e que Deus iria destruir por completo aquela nação, aquele povo, né? O que acontece? Naum fala da destruição, né? Os assírios eram um povo guerreiro, né? Os ninivitas, né? Um povo fortemente guerreiro, né? E mediante ele anunciar o julgamento de Deus. Só que Nínive ficava cercada por muralha, né? Era cercada por uma muralha. E esse muro tinha uns 30 metros de altura, né? Era um muro, assim, uma muralha resistente, né? Tinha uns 10 metros de largura em volta da cidade, tinha torres, né, para segurar o muro, né? Tinha torres. E pelo que eu estudei, dava para passar umas 3 carruagens. Então, calcula-se que deveria ter mais de 10 metros, só a largura da muralha, né? E a história de Naum é esta, né? Deixa para aquele povo. Isto aconteceu, irmãos, 607 anos antes de Cristo, né? 607 anos antes de Cristo. E acontece que começa a chover e cai uma grande tempestade. Isso acontece 607 aos 612, né? Você vai encontrar escrito aí em livro, mas é sempre essa média, né? Antes de Cristo. E chove uma grande tempestade, inunda o rio Tigre. Aquele rio, ele transborda, inundando aquela cidade. Aquela cidade, ela é inundada. E, mediante a inundação, a muralha enfraquece com aquela água, né?
e a muralha fica úmida, fica, né, fica tão fraca a ponto de cair, matando muita gente, né? E muitas pessoas ali naquela cidade morrem com a queda da muralha. E ali as aldeias vizinhas que queriam tomar a cidade, que queriam acabar, que estavam sofrendo com essa situação, né? Que inclusive Naum, o nome Naum significa conforto, consolação. Esse nome especial, né? Talvez seria devido a isso, esse povo precisava de um consolo, precisava de um conforto. E esse nome Naum significa isso. O povo da cidade precisava disso. O povo da cidade de Judá precisava disso, de um conforto, de um consolo, né? E precisava ser livre da mão dos assírios, da mão dos ninivitas. Precisava ser liberto desse povo. Com a queda da muralha, veio então e guerrearam os inimigos contra os ninivitas, contra o Nínive. E ganhando assim a guerra. Aquela cidade foi totalmente destruída, totalmente, né? E o povo da cidade também foi destruído, não ficou ninguém, todos morreram, não ficou ninguém naquela cidade. Tanto é que futuro, né, 300 anos antes de Cristo, né, já tinha passado-se alguns anos, no passado tinha muito invasão de terra, essas coisas, né, muitas lutas, muitas guerras. Alexandre, o Grande, vai conquistar terras ali. E quando ele chega lá em Nínive, e por ali próximo, ele nem sabia da existência desse lugar. Assim é o que eu ouvi pelo historiador, né? Não só do nosso livro de estudo, mas de alguns livros que eu procurei estudar também. Ele ficou sabendo que ali havia uma cidade no passado chamada Nínive. Ele ouviu falar, entendeu? Então tá aí, irmãos, o que eu aprendi foi isso, né? E Cafarnaum é a cidade de Cristo, né? A cidade onde Jesus estava, né? Irmãos, só até aí, espero que todos tenham aprendido, tá? Qualquer coisa, passa aí o que vocês entenderam, ou mais algumas informações, vai nos acrescentar muito, tá? Fica na paz do Senhor e que eu possa conseguir colocar esse vídeo para você. Deus abençoe.